Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Caros telespectadores, com essa energia maravilhosa, a gente vai começar mais uma edição muito especial, diga-se de passagem, do nosso maravilhoso, amado Salve Salve Foodcast. Tá tortinho aqui também, assim. Tá torto meu micro. Seguinte, gente, chegamos ao episódio número 110 do português 110, né? Que é voltagem também e, coincidentemente, um número de episódio. E a gente chegou vivo até aqui, o que já é, por si só, um grande milagre. Aliás, vocês não sabem quanto eu caminhei pra chegar até aqui, como diria o nosso maravilhoso quem? O cara do Cidade Negra? Isso, Tony Garrido. Grande artilheiro do Rock Go MTV. Um dos primeiros CDs que eu tinha. Eu gastei esse CD ouvindo em Torres nos anos 90, no meu microsystem, comprado no Camelô. Maravilhoso. Seguinte, gente, brincadeiras à parte, essa edição ela é muito especial. Por quê? Por que ela é especial, seu Diogo? Porque ela fala sobre viagem. Muito que bem. No nosso último episódio, ou na verdade no episódio mais recente, a gente comentou que estávamos de malas prontas, meias limpas, camisas passadas. E tem uma coisa que é um luxo, é meia limpa. Meia nova. Meia nova é bom. Meia nova, tu pensa, cara, vence na vida. Meia nova, aquela que abraça, aquela fibra bem fechadinha, abraça o pé. Aquilo é maravilhoso. E a gente tava assim no último episódio. A gente voltou com as meias destruídas, porque caminhamos muito em Chicago. Foi muito bom, né? Pô, dividimos pra o quarto. você? O Diogo tá ainda saudoso de dividir quarto comigo. É verdade. Pois nós estivemos em Chicago, nos Estados Ela Unidos. ela arrume a mala. Arrumei a mala. Aliás, a gente vai falar sobre isso ainda um dia. E a gente foi conferir de pertinho, em loco, uma feira que a gente também já tinha falado aqui em uma das edições do Foodcast, acho que um ano atrás. Mais de um ano atrás. Exatos 300 e poucos dias atrás. Exatamente, a National Restaurant Association Show de 2023, e nós fomos para lá a convite do Sebrae RS. Muito obrigada por isso, inclusive, não só por isso, né? A gente tem que agradecer ao Sebrae por várias coisas, mas mais recentemente por essa oportunidade maravilhosa. E a gente vai aproveitar o quê? O meu próprio gancho. Eu dei o gancho, eu vou aproveitar esse gancho. É o Jô Soares aqui, cara, aqui é o Fausto, bicho. A gente vai apresentar o nosso convidado maravilhoso, querido, que tá aqui de novo, tá? De novo, ele é reincidente no Foodcast. Nosso querido amigo Roger Klafke, seja muito bem-vindo, que é coordenador de alimentos e bebidas. Eu tenho que colar aqui, porque ele faz muita coisa. Pô. Coordenador de alimentos e bebidas do Sebrae RS. Ele tem o mesmo cargo. Skatista. Faixa preta, jiu-jitsu, grande exemplo aí pra galera da academia dele. Guia e de viagem. De tudo, um grandíssimo de um guia turístico, exatamente. Ele guiou a gente, que é dificílimo de coordenar, e mais 10 empreendedores gaúchos, esses sim mais fáceis de conviver do que foi o grupo do tio Roger. Exatamente. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado, muito legal estar aqui com vocês, é sempre um prazer, muito divertido também estar acompanhando vocês, então uma satisfação falar um pouquinho sobre o que a gente viveu lá em Chicago, né, NRA, e sobre os projetos do Sebrae. E a gente vai falar muito sobre tendências, sobre assuntos importantes que a gente viveu nessa experiência, uma experiência muito legal de uma semana com o grupo. Então, além da feira, também a convivência com o grupo e essa lente que a gente conseguiu, né, aplicar para ver o futuro da gastronomia através desses empreendedores. Eu não poderia deixar de dar as boas-vindas para o meu ex, Isso. Joe Carvalho. Tô aqui. Queria te dar as boas-vindas. A gente acabou numa boa. Mas obrigado. Pode dar as boas, né? Oi pro pessoal. Oi, gente. Enquanto tu falava aqui, não quando tu tava prestando atenção, eu tava prestando atenção. Eu só fiquei aqui dando uma pensada no seguinte. No nosso episódio do ano passado. Sim. Que foi muito legal e que acredito que a gente vá percorrer alguns dos tópicos que a gente falou no passado. Não que não tenha existido novidades, avanço, mas aprendi com o Roger no nosso primeiro dia lá. Na chegada em Chicago, que nós fomos antes do grupo todo, para se situar, para se acostumar com o fuso horário, né? com a pressão atmosférica e para mapear já a cidade. E aí o Roger disse assim, cara, de um ano para o outro, as coisas não mudam tanto, porque tendência não é que ela acontece para funcionar só um ano e no ano seguinte ela deixa de existir, né? As coisas aqui, elas vêm sendo insistentemente discutidas, porque aí a gente percebe que
de 5 anos para cá, por exemplo, aquilo que se falava lá atrás começa a acontecer. Então, como existem muitas coisas que são super difíceis de tu acreditar, porque a gente vai lá cheio de verdades, né? Cheio de conceitos. Tipo assim, quero ver lá o que esse cara tá falando lá, duvido. E tu chega lá e tu pensa, nossa, é real. Aí, aos poucos, tu vai te acostumando e quando tu vê, tu tá acreditando naquilo tudo já e tu tá louco pra voltar aqui, abrir um restaurante plant-based, viver da tua arte e tal. A gente vai entrar agora no assunto e eu tenho um recadinho só, que é o seguinte, quer o apoio e orientação para transformar a tua empresa? Quero. O Sebrae é pra ti. Então. É isso. E a gente tem muita história para falar de viagem. Eu gosto só de lembrar, é importante a gente lembrar que esse conteúdo ele tem início aqui no nosso Foodcast, mas ele segue, ele continua lá no plano de voo, que é o podcast do Sebrae no Spotify, com conteúdo maravilhoso e que a gente vai começar aqui. Não, até melhor do que o nosso, inclusive. Não, anos, mas também não é, que não é difícil mais, fazer. né? Melhor que o nosso é fácil. Nesse sentido é verdade. Né? Porque tem muitos aí melhor que o nosso. Porra, mas, acho que a assim, maioria. o deles é melhor que muitos. Muitos. E aí a gente vai começar esse assunto aqui e já vamos ao que interessa, porque a gente falou um monte de groselha e a gente quer ouvir a opinião do Roger, que é quem importa. Seguinte, a NRA superou as tuas expectativas esse ano 2023? Todo esse contexto? Superou, sem dúvida. Até porque... Foi melhor que o ano passado. Aqueles daqui que ele quer fazer parte do melhor, né? Tá, tu gostou mais desse do ano passado. Foi melhor que o ano passado, né? O ano passado ainda... acho que a gente ainda estava num pós-pandemia, numa ressaca muito forte de pós-pandemia. A feira estava um pouco menor. Antes da gente ir nos 2, 3 meses que antecederam a feira, também a gente não sabia, tem que usar máscara, não tem, enfim. Ainda era uma novidade, né? Por 2 anos que não aconteceu a feira, né? Então, esse ano a gente viu a feira realmente, posso comparar ela com 2019, na minha opinião ela estava maior e mais pujante que 2019. Em termos de 2021 não rolou, né? 20, e é importante as pessoas saberem que é uma parada absolutamente surpreendente, que tu pensa que um evento como esse, né, tão importante, deve ter o quê? Umas 30 edições e já seria incrível, histórico, né? Não, cara, eles têm mais de 100 anos, né? Então, os caras, eles começaram a organizar esse caminho, né, essa jornada da gastronomia de movimentos e de encontros, discussões há 102 anos, né? Ou 104, talvez, se não teve 2 anos, isso, né? 104 anos atrás. Sem dúvida, mostra a maturidade da cadeia de alimentos nos Estados Unidos, né? Porque ela é uma feira que vai falar sobre a ponta, né? Que é o serviço da alimentação, mas que reúne a indústria, toda a cadeia de produção e tecnologia que está envolvida como prestação de serviço para a produção de alimentos. Então, mostra a maturidade da cadeia e também como é diferente, né, do Brasil e como a gente precisa adaptar isso, que ela falou no início. Né? Então, não é simplesmente ir até a feira, voltar aqui e aplicar 100% que a gente viu. Talvez, em alguns casos, possa ser feito. E a nossa preocupação é nessa curadoria também de reduzir essa ansiedade dos empresários para que ele possa adaptar e ver o que é possível aplicar nos negócios. Às vezes é uma mudança pequena, um insight que ele teve lá que ele vai colocar em prática. Eu fiquei com essa sensação também de... porque acho que é meio generalizado, assim, né? A gente, quando chega num lugar que tu nunca foi e que tu cria muita expectativa, tu te sente nada ali, né? Cara, tu pensa, meu Deus, olha o meu tamanho em relação ao mundo, né? E aí também ou pelo menos eu, e se for só eu, vocês me digam que sou só eu, que daí eu vou na terapia logo depois daqui, porque eu tenho sempre um sentimento de que eu tô aproveitando aquilo tudo menos do que os outros. Mas esse é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Daí eu penso assim, cara, eu tô aqui, isso aqui é muito legal. Mas certo que a galera já viu aqui e já tá vendo outras coisas que eu não vi ainda. E aí, meu Deus, eu sou o único que tô, talvez, absorvendo menos do que isso tudo pode me oferecer, porque realmente é um excesso de informação e de ativações que tu recebe que tu demora um tempo pra combinar contigo mesmo o que te serve
naquele momento, o que não serve naquele momento, mas vai servir no futuro, e o que não é para ti. Não, inclusive é muito interessante a gente entender o contexto de onde essa feira está inserida. A gente está falando de Chicago, que é uma das maiores cidades dos Estados Unidos, no país que é o maior mercado consumidor. Né? E aí a gente está falando de gastronomia, não é o país mais populoso do mundo, mas tem uma circulação de dinheiro muito maior do que outros países com uma população até maior. Exemplo, a Índia tem muito mais gente, a China tem muito mais. Mas a forma como o mercado consumidor norte-americano funciona e se comporta serve sim como inspiração, como balizador para a gente olhar para esse setor de alimentos e bebidas. Porque realmente a gente está falando de produtos que daqui a pouco aqui não funcionariam. Mas é interessante a gente saber que o mercado consumidor, ou maior mercado consumidor, valoriza isso. Esse é um ponto interessante, né? Que é o percentual da renda familiar que é gasto em alimentação fora de casa, né? Isso tem uma parte que é cultural, né? De fazer as refeições. Por exemplo, Porto Alegre ainda gente está engatinhando tomar café da manhã fora de casa, né? Muitas vezes almoçar. Até porque as padarias, os lugares aqui abrem às 8h30, 9h, né? Mas, então, ainda que tu quisesse tomar café da manhã fora de casa... Mas muito provavelmente porque não tem demanda. Se houvesse... Jamais saberemos. Jamais. Se não abrem porque não tem demanda ou se não tem demanda porque não abrem, né? Sim. Mas eu acho que é questão cultural, né? No mercado americano passa de 50% esse gasto em alimentação fora de casa e tem opções para todos os momentos, né? Talvez porque as pessoas tenham essa cultura aqui. Já teve maior, mas hoje está em torno de 25%, né? Talvez menos da metade do mercado americano. Claro que tem um impacto econômico, né, na renda das famílias, né? Talvez, em alguns casos, quando aperta um pouco, as pessoas começam a levar marmita para o trabalho, deixar de almoçar fora, né? Então, tem essa questão econômica que impacta, mas também cultura, né? Talvez não tenha opções, mas eu acho que é uma opção, né? Que é uma opção do mercado, uma oportunidade no mercado que pode ser melhor explorada aí nas Sem dúvida. operações. Isso seja feita. Lancheria do Parque, às 6h30 da manhã, tá aberta. Isso é verdade. Seguinte, só para tentar organizar aqui a nossa história, a gente selecionou 5 tópicos. Como eu falei para vocês no começo, nós vamos falar 2 tópicos aqui no nosso querido Foodcast e depois a gente vai seguir esse papo lá no Plano de Voo, que é, lembrando, o podcast do Sebrae, disponível no Spotify. E a gente viu tanta coisa, de robô de sushi a ovo de grão de bico. Quando eu falo assim, o pessoal torce o nariz, mas é legal. E teve, né? Não teve nenhum dos 4 dias que a gente não se surpreendeu com alguma novidade, que a gente não teve a nossa mente desafiada ali para entender tudo aquilo que estava acontecendo. E aí a gente escolheu o primeiro tópico, que é justamente o assunto do plant-based, dos alimentos baseados em plantas, né? Produzidos a partir de plantas. E aí eu quero que vocês comentem. Eu tenho alguns ganchos aqui, que é o seguinte: os produtos plant-based têm um impacto significativo no setor, obviamente, né, por todos os motivos que a gente já sabe, e nos últimos anos tem havido um aumento na demanda, não só por veganos e vegetarianos. Então, esse é um ponto. A crescente popularidade desses produtos mudou a maneira como os restaurantes abordam o cardápio. Então, além de dar opção para essas pessoas, também é uma maneira de tu diversificar o teu menu. Por que não? Tem a ver com custo, tem a ver com uma série de coisas. E teve também um grande impacto positivo na economia, porque, cara, por óbvio, se tem uma indústria que não existia até então, ela vai gerar emprego, ela vai mudar essa perspectiva de geração, de distribuição de receitas. Então, eu realmente acredito que o plant-based é o presente, já não é mais coisa do futuro, já não é mais comida de impressora, já não é mais isso. Comida de astronauta. Comida de astronauta, pozinho, é uma realidade e, na minha opinião, pode perfeitamente coexistir com o nosso churrasco, com o bacon, que o Roger fala que não é Grenal. E eu quero ouvir um pouco de vocês sobre esse movimento do plant-based. Quais são as percepções que vocês trazem de Chicago? Eu gosto muito de discutir essas coisas discutir não, porque eu não escuto com o Roger, porque o Roger é faixa preta. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas com o Roger, porque o Roger, ele empacota de uma maneira mais fundamentada a minha opinião. E eu sinto que eu sou mais inteligente, entendeu? Porque ele organiza o que eu penso. E eu já fui muito reticente com esse movimento, por talvez não entender direito o papel dele, tá? Onde que ele entra nessa história. Que eu sempre achei que fosse para talvez substituir
uma coisa pela outra, que fossem coisas excludentes, né? Se tu gosta disso, tu não pode gostar do outro. E também, daqui a pouco, por achar que eles, por fazerem aquilo, precisavam reproduzir tal e qual a fonte de inspiração deles. O sabor, a textura, o aroma. E daqui a pouco não é isso, né? Não é que tu vai fazer um ovo que não vem da galinha, como tu disse, né? E que ele tem que ser exatamente igual. Não, porque o ovo da galinha, ele é daquele jeito, e nenhum outro vai ser daquele jeito. E tu não pode consumir este produto tentando alcançar as sensações que o outro, o original lá te dá. E ele também serve muito como válvula de escape, às vezes, pra tu... O que tu quer me cutucar? Não, eu tô puxando minha manga só, pode seguir. Achei que você ia dar um toque. Não, é só puxando a manga mesmo que Tipo ela assim, tinha o Diogo vacilou, para de falar. Não, minha manga tava subindo aqui, eu tava entendi. só arrumando de uma maneira estranha, desculpa. Confesso. Cara, e aí então a gente tem que meio que limpar a nossa cabeça, talvez, dizer assim, não é que eu vou comer agora um peixe que não é peixe. Ah, nossa, mas é bem diferente. Sim, beleza. Sim. É que, de fato, é bem diferente. Mas tu comer um peixe fresco ou um congelado vai ser diferente também. E às vezes tem uns peixes frescos congelados que tu come também que são umas bosta, entendeu? Então não adianta porra nenhuma. E o que acontece? Então a gente tem que viver esse momento de experimentar aquilo como sendo uma alternativa para quem... tem uma restrição tem alguma restrição, ou então para quem quer viver um dia diferente, né? Ou para quem quer daqui a pouco começar a entender um pouco mais isso, mas sem querer chegar nas sensações verdadeiras. Porque se te colocar um do lado do outro sempre para comparar, cara, óbvio que são bem diferentes, mas é que eles não são feitos para serem iguais, de fato, né? Certo. Eu acho que é um diálogo, né? Uma conversa, não é um debate. E não existe verdade absoluta. Não existe verdade, mas é importante colocar isso no cenário, né? Principalmente quando a gente fala de negócios aqui no nosso estado, onde a cadeia da proteína animal é muito importante, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, tive numa dessas feiras, né? E fiquei bem impactado, principalmente quando a gente olha para a indústria lançando produtos, que é o caso na NRA, né? Eu acho que a gente tem que ter um filtro também, né? De que, bom, quem é que está empurrando essa tendência, né? A gente viu muitas indústrias ali lançando produtos e vendendo esse produto para a ponta, né? E a gente olha também uma outra característica do mercado americano, que ele é composto por redes de negócios, né? Diferente daqui, quase 85%, mais de 80% do mercado é composto por redes, né? E Chicago, por exemplo, se a gente olhar, tem quase 300 lojas do Subway, que é uma das maiores redes, né, de fast food. Tem quase 300 lojas do Dunkin' Donuts. Elas brigam pelo título de qual é a rede que tem mais volume. Isso mostra a forma como o mercado americano é estruturado, né? Bem diferente da nossa. Né? E tem uma competição sempre entre Chicago e Nova York ainda, né? Eles meio que rivalizam. Sim. Assim. E aí a gente olha assim, a gente precisa padronizar fornecedores, né? Precisa ter fornecedores qualificados e padronizados para fornecer para essa rede que tem oferta de produtos que estão sempre no mesmo padrão, né? Então, quando a indústria empurra essa tendência, de alguma maneira, ela está lançando para suas redes esses produtos, né, que vão chegar nos consumidores de maneira mais acessível pela ponta, pelo serviço de alimentação. Então, até que ponto, né, a indústria está empurrando essa demanda ou é um movimento natural do mercado, né? Como a gente foi lá no Gallit no último dia, o chefe nos comentou, cara, isso é natural trabalhar com plant-based, culinária do Oriente Médio, né, que ele representa lá, ela é basicamente isso, né? Tem pouca proteína nessa região. Então ele até falou, pra mim, meio que não faz sentido, porque eu já faço meu papel aqui, minha parte, né? Sim. Então, consome local. Então tem esse olhar da indústria enxergando uma grande oportunidade de fornecer esses produtos, utilizando o que a gente tem de vegetais, né? Por exemplo, se a gente olhar para o nosso estado, grão de bico, feijão, lentilha, né? São proteínas vegetais que têm muito potencial milho, né, a ser explorado, né? E como eu estava comentando desse evento que eu fui convidado, que era para falar sobre para produtores de proteína de origem animal, o pessoal olhou minha apresentação antes e, cara, não fala sobre isso. É sensível. Esse é um ponto sensível.
cara, como é que eu não vou falar sobre isso? A gente está falando sobre o mercado, Claro. né? Isso de alguma maneira pode impactar. Eu não acredito que vai impactar de uma hora para outra, né? Mas como tu falou, ele tá aí, é uma Sim, oportunidade. a onda vem crescendo, na verdade, a onda né? vem Uma crescendo. hora ela vai estourar. No nosso cenário de planejamento, a gente precisa olhar, bom, isso vai nos impactar? A gente precisa olhar, sim, não, e se vai impactar a curto, médio e longo prazo, como é que a gente Não, vai e que lidar tem o com chat isso? Né? GPT, tu tem duas alternativas. Ou tu finge que ele não existe, que é muito pior, ou então Ou tu, tu cara, eu vou aprende- embarcar, eu vou remar nessa Ou onda, tu e vou pegar, né? Tenta hackear o sistema. Ainda sobre plant-based, o Roger falou uma coisa interessante. A gente estava numa conversa com uma das empreendedoras que esteve conosco em Chicago, a Camila, que é a sócia proprietária do Bendita Horta, aqui em Porto Alegre, que é um empório e um restaurante com essa É proposta o de alimentação. nosso Whole Foods, né? Com essa proposta de alimentação mais saudável. Ela, inclusive, já há muito tempo pensa o cardápio dela, onde o que não é de proteína animal Coadjuvante. o que é a proteína animal, ela é coadjuvante. Então, ela tem ali um filezinho de peixe, ela tem um peito de frango, mas não é sobre isso. O cara vai lá e eu quero arroz negro com castanhas e não sei o quê. E aí vem isso aqui também. Quando normalmente o pensamento é diferente. E a Camila falou um negócio que eu achei muito legal, é que lendo os rótulos das embalagens, que é uma preocupação que as pessoas têm, né, obviamente, não tem mais tanta química. Realmente, esses produtos são feitos com beterraba, com grão de bico, com coisas naturais. E aí o gancho que o Roger disse foi, aqueles hambúrgueres que a gente está acostumado a ver no mercado, eles já têm um percentual muito grande de soja. O que o cara fez? Ele falou, ao invés de eu botar, sei lá, 70% de soja e 30% de proteína animal, que às vezes é, né, super processada, cara, eu faço ele todo assim. Então, assim, a gente já tem isso nos mercados. A gente só não tem ele 100% plant-based, ele não tem esse apelo. Então, eu acho que também tem uma coisa de cultura. Tem a questão da semântica, que não é... O Grenal não é tipo assim, a partir do momento que essa indústria se consolida, a gente não come mais carne. Nós vamos na churrascaria e vai ter um espeto de brócolis. Não! Entendeu? Até porque eu jogo na cabeça de um. Se me fazem uma patacada dessa. Mas assim, não é o Grenal, né, Roger? Mas eu ainda acho que eles têm dificuldade ou não estavam com paciência de explicar Como é feito? como é feito. Até o cara da carne lá, que não era carne, de Wagyu, falou, isso aqui é o Kobe Beef, que não é Kobe Beef. O cara, Mas era soja ele te aquela. dá uma enrolada. Ou então ele, sei lá, ele não entendeu direito a pergunta, porque o inglês dela não é muito bom. E aí também o pessoal lá do peixe, ou do ovo, tu chega, tá, mas como é que tu faz isso? Eles não são literais. E aí a gente não sabe muito bem o que tem ali. A gente sabe o que não é. Mas não sabe os o que ingredientes é. a gente sabe, a gente não sabe como ele produz. A impressão, né, dessas empresas que desenvolvem produtos para ser muito próximo do original, né? Ela dá essa volta, né, essa maquiada, assim, não interessa muito do que é feito, ele é parecido com o outro, isso que importa. Diferente de outras empresas que aí sim, né? A gente viu ali alguns produtos premiados, né? Um deles era o atum. O atum, que foi um dos produtos premiados, ele falava sobre isso, né? Não, os ingredientes estão aqui, grão de bico, lentilha, são essas proteínas, a cor vem da beterraba, nada de conservantes artificiais. Só que ela estava lá pequenininha num stand não tão até porque às vezes não consegue dar tanta escala, né? Exato, né? Então acho que tem isso, né? Talvez de não interessa tanto o que tem, mas ele é próximo, né? E talvez numa versão 2, 3, 4, 5 ele vai tirando alguns outros elementos, né? Porque antes a gente via pouco esses produtos na feira. Depois começaram a aparecer alguns produtos muito parecidos, muito bons, só que tinham muitos conservantes artificiais. Depois começaram a aparecer versões melhoradas. Eu acho que esse é um movimento, assim, primeiro chega próximo e depois vai melhorando, né, os ingredientes, porque é uma tendência também de rótulo limpo, né, de produtos mais saudáveis, sem conservantes artificiais. A gente segue nesse tema que envolve... Na verdade, nosso próximo tema tem a ver com plant-based, porque a gente vai falar de tecnologia, mas para amarrar o plant-based, eu não vejo a hora do Brasil entrar nessa corrida, porque a gente tem um diferencial, na minha opinião, um diferencial competitivo que é... Eu acho que quando chegar a nossa vez de produzir isso em escala, a gente vai atentar mais para o sabor. Porque na nossa dieta a gente está mais acostumado com, entre aspas, comida de verdade. Com as frutas, com aquele sabor
assim, que é difícil de encontrar, né? A gente viaja pro mundo inteiro, às vezes tu vai comer uma manga. Não tem manga como tem no Nordeste do Brasil. Aquele sabor que parece um sorvete feito em laboratório. E é uma manga que caiu do pé. A gente tem esse privilégio. Então, eu acho que quando o brasileiro entrar nessa corrida para valer, a gente vai ter um grande diferencial competitivo, que é a noção do sabor. E também pela riqueza da matéria-prima também, pela riqueza da matéria-prima também. A gente tem um acesso. Então, eu acho que isso, para quem estiver querendo empreender, eu acho que sabendo que é o futuro e com esse nosso potencial, eu acho que pode ser incrível. Tem um cliente nosso que é a Tensei, que é uma indústria aqui da Serra de Farroupilha, que faz produtos veganos, muito olhando para esse mercado dos alergênicos. O que ele fala, né? Pô, o nosso produto serve para qualquer pessoa. Inclusive para quem é vegano, vegetariano, mas o foco muito nas pessoas que têm qualquer tipo de alergia podem consumir os produtos. Então, ele é da cadeia do frio, porque são congelados, mas com essa preocupação de nada de insumos que sejam artificiais e agora muito olhando para upcycling, que ele tem uma cadeia de fornecedores de pequenos produtores rurais ali da região da Serra, que, por exemplo, a couve, que já está um pouquinho amarelada, que não vai para a feira, então ela pode ser processada e vai para o hambúrguer dele, né? O feijão, da mesma forma, aquele feijãozinho que está quebrado ali, quando escolhi o feijão, que né? separa Aquele que separa, ele vai para alimentação animal ou vai para o lixo, muitas vezes. Então, ele vai para esse processamento, né? E vai para fazer produtos mais saudáveis e também com a ideia de ter produtos mais baratos, né? E reduzir a perda que existe em toda a cadeia de produção. E o debate com ele é muito a expansão desse business, né? Então, como é que ele faz? Talvez ele tenha que ter plantas, fábricas em outras regiões do estado para conseguir estar próximo. Porque hoje o desafio é na logística, na cadeia do frio, produtos congelados. E a gente ajudou ele também num projeto nosso a desenvolver um produto que é em pó, né? Então é uma outra saída também, de repente vai para uma região, vai para um lugar ou vai acampar e não tem como refrigerar e não tem acesso a produtos veganos, vegetarianos ou para quem tem algum tipo de alergia, é um pozinho, tu bota água e uma colher de azeite, ali tu já faz a tua modela, né? Ali. Tu faz ou o hambúrguer, faz ou a almôndega, né? Que são as formas mais comuns. Eu me entusiasmo muito com isso e aí a gente vai para o nosso próximo tópico. Daria para ficar aqui muito tempo ainda, porque é realmente fascinante. A gente vai falar de tecnologia. Tecnologia não só em software, mas também em equipamentos. A gente sabe que tecnologia, o Diogo falou do ChatGPT, que é uma inteligência artificial. Isso está cada vez mais presente. Não adianta lutar contra isso. A tua inteligência artificial. A minha inteligência artificial. Meu cabelo tá? O resto não. E isso é uma realidade. Tem um grande potencial e já influencia o papel das pessoas dentro das organizações. Aqui a gente está falando da indústria e também das cozinhas, né? O robô nas cozinhas, a gente viu muito disso lá, a máquina do sushi que a gente comentou, a fritadeira. Enfim, a gente vê que isso tudo vai acontecer para otimizar a produção, aprimorar a qualidade dos pratos e também tirar um pouco o risco das pessoas. A gente sabe que a cozinha é um ambiente super hostil, quase insalubre, né? Porque é quente, porque tu tá ali com faca, com coisas quentes, então é bem complicado. Afeta a mão de obra também, mas, por outro lado, a gente sabe que as máquinas vão coexistir. Afinal de contas, por mais robotizado, por mais tecnologia que a gente tenha num restaurante, a criatividade ela segue sendo humana. O cara que vai criar o prato, o cuidado, a sensibilidade com a experiência. Então, eu quero saber de vocês o que vocês viram de tecnologia, o que vocês viram de, não só de dados, mas de maquinário, e também como é que vocês acham que isso vai influenciar o papel das pessoas. Bom, eu acho que vem para ajudar, principalmente em tarefas que são repetitivas, em tarefas que podem ter algum risco para o colaborador dentro de uma cozinha, né? Por exemplo, a fritura, a fritadeira, aquelas atividades, botar numa área quente, vai para uma área fria, né? E isso pode trazer algum risco para o colaborador, para quem está dentro de uma cozinha, como tu falou muito bem, né? Que é um lugar muitas vezes insalubre, né? Então, quando a gente usa máquina, equipamento e deixa a pessoa, que eu acho que vai ser um dos nossos tópicos aqui, falar sobre pessoas, né, que foi muito comentado na feira, para atividades mais estratégicas, né, para atividades que geram mais valor para o produto e também para a operação do restaurante, está somando, né, está ajudando, está evitando risco de alguma pessoa sofrer alguma lesão, né, dentro de uma cozinha, né? Então, nesse sentido, para melhorar as operações, para melhorar a produtividade, para ter aquele padrão também em atividades que são repetitivas,
é totalmente bem-vindo, né? Eu sou uma entusiasta da tecnologia, acho que as pessoas só têm a ganhar com isso, cada vez mais. Eu acho que eu não consegui ainda, na minha cabeça, organizar o epicentro desse movimento, assim, da onde que ele parte, o porquê, assim. Acho que primeiro porque a humanidade evolui, né? A gente está sempre realmente, enfim, que é pra frente que se anda, né? Eu adoro como funciona o raciocínio do Diogo, é maravilhoso. Ele é não linear. A gente vê acontecendo assim, sabe? Isso. E aí, cara, também porque a gastronomia, as pessoas, de uma forma geral, o mercado de trabalho como um todo tem um problema de mão de obra. Em todos os segmentos, não é uma exclusividade nossa da gastronomia. E também porque a gente tem um problema de uma geração que é um pouco mais suscetível a novos desafios, novas aventuras, a não se prender muito, né? E a gente sabe muito bem que a gastronomia, desde sempre, foi um segmento ainda amador, era uma porta de entrada para outras coisas, porque faz pouquíssimo tempo que existe cursos de formação de profissional, de cozinha e tal. Todo mundo era os chefes hoje em dia de uma geração anterior que ainda dominam o mercado, que são nossas principais referências, são todos eles autodidata, né? Ou era uma herança de família, que eles viam o vô, o Claude, por exemplo, ver que faculdade que fez o Claude? Nenhuma, né, cara? O Claude aprendeu a cozinhar na base da herança familiar mesmo, do exemplo. Então, essa geração de agora tem uma série de exigências que é muito mais ligada ao hedonismo, né? Ao existencialismo, a viver e se divertir, não se prender, e etc. E a gastronomia é um ambiente super duro de sobreviver, né? Tu tem que abrir mão de muita coisa. Até mesmo porque o movimento da gastronomia de uns tempos para cá passou a ser muito glorificado, né? O profissional da gastronomia é quase como o comandante da aeronave. É o novo DJ. Não, até mais do que isso. Tipo, pô, o cara é chefe. Sim. Né? E o cara é chefe, o cara tem uma exposição, o cara é um popstar. O chefe de cozinha no Instagram é um cara que tem um Instagram foda, lindo. Tu quer ser aquela pessoa. Só que daí quando tu vai ver, tu mergulha naquela rotina, tu vê que, cara, ela é dura, ela é hostil. Tu trabalha, tu não tem final de semana, tu não tem feriado, tu não tem férias, tu trabalha 18 horas por dia. Tem uma equipe da tua volta que volta e meia tu tá doutrinando aqueles caras ainda. A cozinha é quente pra burro e é uma gritaria. Tu tem que nascer pra aquilo. Por isso que a tecnologia vem para ajudar esse... Aí é que entra, né? Então, muitas vezes, a dificuldade que se tem por todos esses motivos de criar uma equipe num ambiente de trabalho que funcione e que passe por cima de todas essas exigências dessa geração, daqui a pouco a tecnologia vem para suprir algumas posições muito mais braçais e não tão intelectuais, que a gente não está conseguindo hoje em dia. Ou, por exemplo, tem uma posição que tu vê que já não precisa mais praticamente, que é em fast food, por exemplo, que os caras precisam de volume. É o atendimento no caixa e a fila e tal. Meu, bota várias posições. Vários totens ali. O cara faz o seu próprio pedido, ele vai lá retirar. Quando ficar pronto, vai apitar o teu númerozinho lá, ou vai gritar o teu nome. Tu vai lá e retira, e aí tu já tirou da tua frente quantas posições de trabalho que, teoricamente, são posições iniciais do teu ciclo ali e que não iam durar muito tempo, que iam se encher o saco, daí não sei o que. Daqui a pouco o cara ia reclamar, me atendeu mal. A máquina te atende mal, a máquina tá ali, né? E aí tu vai usar a mão de obra realmente humana naquilo que a máquina não pode substituir. Por isso que são coisas que elas não são excludentes também, né? A gente só tirou da frente algumas coisas que realmente o ser humano estava sendo
desvalorizado, porque ele pode muito mais que aquilo. Né? E quando a gente fala de tendência, a gente tem a tendência a achar que isso vai substituir de uma hora para outra e vai sumir o resto. Nós estamos perdendo nosso trabalho para todos os robôs aqui, vai só cheio de robô aqui no restaurante. Eu acho que é legal contextualizar também, né? A gente falou antes de como o mercado americano está organizado, né? Então, por que na feira tem tanta máquina e equipamento, né? Talvez porque se a gente olhar a indústria hoje... A indústria, ela é máquina e equipamento, né? A indústria 4.0 é robô dentro da indústria, é algo comum, inclusive em pequenas indústrias. As plantas não tem mais um chão de fábrica, né? São operadores. Exato, né? Então, se tu olhar assim que muitos restaurantes são cadeias e que boa parte do processamento dos alimentos são feitos em centrais de produção por máquinas e equipamentos, talvez o que esteja acontecendo é essa tecnologia ficando cada vez mais acessível, mais barata, se disseminando e indo para a ponta também, quando fizer sentido. Claro. Né? De repente tem um restaurante autoral do chefe, que ele vai fazer todo o processo, que nem a gente visitou, cara, tem um fogão e ele não tinha o forno Hatchel lá que a gente viu. Não tinha. Ele usava carvão, ele ainda fazia coisas mais ancestrais ainda. Exato. Mas ele tem a máquina de lavar. Mas ele tem o sistema, que é outra parte da tecnologia. Ele tem um sistema... Aí é que tá, a máquina de lavar é um exemplo disso, né? Mas ele tem o sistema que ele faz os pedidos, ele tem a inteligência de compras que esse sistema, que esses softwares... E isso tinha um outro braço na feira muito importante, né? De softwares, que tu consegue resolver e fazer a gestão do teu restaurante, descobrir onde estão os gargalos, entender quais os pratos que melhor vendem para eu explorar. Daqui a pouco eu vejo que meu restaurante ele vende muito peixe. Bom, será que eu não preciso usar a minha criatividade para ir para esse caminho que é onde está vendendo mais? Então, os softwares também são e estão disponíveis, né? O Roger mesmo trouxe isso num papo que a gente teve recentemente aqui em Porto Alegre, que todas as soluções elas existem. Elas estão ali. Mas tu te lembra quando tu terminava o teu namoro, quando tu era adolescente, tu botava no MSN fechada pra balanço? Não, mas ok. Vamos ver onde tu vai chegar. Eu tenho medo. Hoje em dia, o fechado pra balanço é uma coisa que não existe mais, né? Sim. Fazer inventário de restaurante. Não, exato. O que acontece? A tecnologia também nos ajuda nesse sentido, né? De tu conseguir centralizar num mesmo painel, uma mesma tela, uma série de informações relacionadas tanto ao controle de estoque, a compra de materiais, hábitos de consumo, a utilização de materiais, hábitos de consumo, a frequência do Roger no meu restaurante, o que ele mais pede, quantas pessoas ele traz, o que ele costuma comer, os dias que ele vem, para que a gente consiga usar esses dados a nosso favor, porque, no geral, a indústria da gastronomia como um todo, ela é cartesiana. Ela é um pouco ainda, a gente está dois passos atrás, porque a gente é informal ainda, né? Então, tudo isso, sempre que vier para nos ajudar, para mostrar para o cara, justamente por isso, porque o curso de formação de cozinheiro e tal, ele surgiu há pouco tempo, mas de novo, isso né? que o Roger trouxe, né? A gente está falando de uma realidade norte-americana onde os principais players desse mercado são redes. Então, isso acontece de uma forma muito mais natural, porque o cara não pode pensar com a sua loja. Ele pensa com 1.500 lojas no país, onde ele tem que distribuir, então ele já está nessa batida. Isso vai respingar, é que nem alta costura, né? Eventualmente ela vai para o fast fashion. Quando tu vê o desfile lá da Semana da Moda de Nova York, tu não vai usar aquele vestido, mas é que aquilo te diz... Eu vou porque eu seguro qualquer look, tu segura, né? Pra mim é tranquilo, não é problema para mim. Não, mas é que também o fato de existirem cadeias, grandes redes, também tem um sinal aí, porque a gastronomia também, ela para tu sobreviver, se tu ser um artesão da gastronomia, é muito difícil. Claro. Né? Então, tá aí um sinal de que, cara, se tu te organizar assim, tu consegue ter um ganho de escala. Daqui a pouco, e se tu tirar teu pedido, se tu não tiver ficha técnica, se tu não conseguir ter controle de estoque, se tu não conseguir fazer nada, realmente tu vai viver do teu restaurantinho isso aqui só, e aí, beleza. O exército de um homem só. Acho que a gente encerra nosso tema de tecnologia. Roger, tu quer falar mais alguma coisa sobre esse tema ou vamos seguir? Não, porque agora deixou ele meio constrangido. Mesmo que quisesse, não ia falar. É que o Diogo usou bastante desse tempo, eu sei. A gente vai depois na edição, a gente corrige isso. Tô brincando. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é o Panela de Pressão. Que é um quadro que ele só foi panela na primeira vez, Ele só foi panela na primeira vez. Ele já foi caneca. Já foi caneca, já foi bowl, já foi panela, normalzinha. E é o seguinte, a gente tem assuntos polêmicos que envolvem a gastronomia. Hoje ele tá numa jarra de liquidificador.
liquidificador. E eu assumi o compromisso de nunca mais Um trazer bom a liquidificador, panela. por sinal, hein? Nunca mais trarei uma panela de pressão. Vai ser na loucura. Eu vou trazer, eu quero fazer num porquinho daquele na de cofre, pressão o nome, sabe? então. Aquele do cofrezinho da gente quebra e tal. E aí a gente tem alguns assuntos polêmicos aqui e a gente precisa se posicionar. E aqui sim é Grenal. Aqui a gente briga, Chave de rola pé, no chão, Roger, sim ou não? Rola, Mão de leva vaca pro em chão, faixa leva pro Mão branca. de chão, vaca leva- no faixa branca. Levo pro chão. E é o seguinte, eu vou fazer 3 rodadas só porque a gente vai seguir o nosso papo, tá? Lá no plano de voo. Um prato ou uma bebida do cinema que vocês gostariam de provar. Do cinema que já rolou assim, tipo, aquele... Eu tenho uma muito boa. Um prato ou bebida que apareceu no cinema ou na televisão e que vocês têm curiosidade de provar. Posso começar? Vocês não vão bater essa. Vocês lembram do filme De Volta para o Futuro? Que eles tinham uma pizza da Pizza Hut que era pequenininha e botavam no forno e ela... BAM! E era um puta de um merchan legal e era isso. Ela tirava a pizzinha quando ele tava no futuro. Ele tava em 2010, mais ou menos, no futuro. Saído de 85 e aí uma pizzinha ela botava num forno e era da Pizza Hut mesmo. E aí eles, vamos comer pizza, assim. Daí ela pegava, botava ali em 1 segundo, virava uma pizza gigante. Esse eu gostaria de provar. Eu fiz uma vez quase o contrário, né? Quando eu era mais jovem, assim, botei uma pizza no forno inteira e meio que caí, dormi, acordei, ela tava Tu foi pro biscoitinho. passado. Tu foi na Quase época do... incendiou a tua Pra casa. me na encontrar, verdade. exatamente. É um sobrevivente, Roger? Vocês têm algum prato, tipo Cosmopolitan? O Diogo certo que é o Cosmopolitan do Sex and the City? Com as gurias. Cara, com as rundidas sushi das gurias. Não sei. Tá bem, não tem resposta certa. Eu acho que eu arrasei. Que mais que tem? Pô, aquela massa que o cara faz num daqueles Poderoso Chefão, que ele faz na cadeia, uma massa com molho de tomate, que ele corta o alho O alho bem picadinho. com lâmina de a gilete. Tá, essa aí então. Tá bem. Eu não gostei da tua atitude. Michael Eu acho que Corleone. o teu corpo tá assim, ó. É, que eu não Eu vou consigo junto lembrar nessa, de nenhum. então. Eu fiquei velho e passei a gostar de... De usar pantufa. Cara, vamos lá, dá pra se esforçar. Tu acha? Coisa que tu não gostava. Eu, por exemplo, passei a gostar de uísque depois que meus cabelos brancos nasceram. Nesse sentido. Arroz de Não, leite. é de vestimenta. leite. Passei a usar samba canção. Tirei, não uso faz mais. chambre Não uso em mais casa. despido. Agora eu só uso cueca samba canção. Você ia fumar de seda. cachimbo. É. Arroz de leite, eu acho. Arroz de leite, Eu é era bom. uma das poucas coisas. Sempre gostei de provar tudo, eu nunca tive muita restrição, né? Mas. Arroz de Arroz leite. de leite era um negócio que eu deixava de lado. Que são que tá Hoje no é uma hall de sobremesas especiaria, idosas, né? Exato. né? Tipo, Com canelinha. sagu, ambrosia. Doces de coisa fazenda são sobremesas idosas. E eu amo todos. Rei Alberto. Doce de abóbora eu ainda não consegui Papaya com chegar cassis. nesse ponto. Papai, assim, um Papai- clássico das Cara, churrascarias, né? papaya com cassis tu não comeu. Papaya com cassis numa churrascaria tu não teve a experiência completa. verdade. É como tu ir lá e não comer a picanha. Não vai, não vai. Então nem vai, não é verdade. É Né? verdade. Tu também não vai participar desse? Vou fazer Não, um não, Roger só eu aqui, tá posso bom? participar. Até prefiro. Sabe que eu tava pensando assim, depois de velho, não me considero velho, né? Cara, eu preciso te falar. Eu não sei se eu conto, vocês contam. Quem conta? Tu tá velho, Tá cara. velho, tá. Mas a partir de quando o cara começa a ficar velho? Porque eu acho que Não, quando não é mais criança, não precisa. Quando não é mais criança, coisa que, tipo assim, não gostava de azeitona, hoje eu gosto. Não comia por nada. Eu não comia, por exemplo, pizza. Eu só comia casquinha da pizza quando era criança. Hoje em dia eu quero a pizza aquela que cresce, pra te ter uma noção. Não, eu acho que eu mudei Queijo, os tem meus criança que não hábitos. come. Tinha uma coisa que eu tomava muito, que era cerveja. E eu deixei de tomar cerveja. Pra mim não faz mais sentido. Não, tranquilo. A pergunta era mais assim, o que tu gosta, assim, mas se Não, quiser exato, é por quê? inverter, Porque fica daí de eu boa, gente. substituí a cerveja pelo vinho. Então eu passei a gostar mais de vinho. Não, e a regra depois é de pra ser velho. quebrada. É isso aí, né? A combinação de, tipo, tal coisa com tal coisa nunca deveria existir. Pizza com ketchup. Não deveria existir. Por quê? Porque não se põe ketchup na pizza. Deixa eu fazer uma provocação, então. Purê de batata Tu no sabe, cachorro-quente. Tu sabe qual que é... Não, isso aí é um absurdo. Tu sabe qual que Na é cadeia. a combinação onde o ketchup é mais utilizado? No Brasil, Na pizza? não, senhorita. No Batata frita. corpo. Não. Na massa. Sério, Tá aí é uma pesquisa da Hellmann's, cara. Eles fizeram, e aí o brasileiro usa o ketchup em maior quantidade sempre na massa, nem no cachorro Mas assim, ó, economicamente falando, não é nem inteligente. Tirando a parte do sabor, que é horrível. Pois é. Cara, tem molinho pronto por 2 cruzeiros no super.
pega ele, não, nem esquenta, põe frio na massa quente. Bom vai ficar? Não vai ficar bom, mas não é ketchup, gente. Pois é. Tá, mas falando de combinação, então, eu acho que... Essa é uma combinação, massa com ketchup. Massa ketchup. Roger. Não, eu não tenho nada contra. Eu vou te fazer Não, um achei que prato fosse da de pizza. massa com ketchup. Não, achei que fosse da pizza, desculpa, achei que tu... É que pizza ruim com ketchup, tu disfarça. Ajuda, né? Ajuda. Dá uma Mas a untada. massa Dá com empurrada. ketchup não dá. Não dá. Não dá, não é. Presunto com mumu. Puta merda. Existe Tem gente que isso? gosta, meus irmãos adoram presunto com mumu. Eu sempre achei isso Eles muito já foram estranho. na terapia? Eles tratam. Não, porque eu acho que... Eu nunca gostei. Sabe uma coisa Mas tem que eu gente que gosto gosta. pra Batata mim? frita com sorvete, tem gente que come. Não. Também não faz sentido pra mim. Não. Eu respeito, mas eu não entendo muito o... Sagu com bucho, não, tô brincando. Não, É isso. Eu não entendo muito, cara, o sentido do suco de tomate. É que, cara, não tem nenhum sentido o o suco Blood de tomate. Mary, né, que é o suco de tomate com vodka. Ah, tem é uma amiga- massa, é o molho da massa que o cara Nunca toma. me esqueço, só pra encerrar, então, uma amiga minha, Ali Peretti, maravilhosa, ela tomava isso na balada. Um dia ela veio falar comigo, e aí na balada, aquele barulho alto e tal, música alta, ela veio falar perto de mim, eu falei, cara, vai chupar uma bala, porque tu tá com bafo de pizza. São 2h da manhã e tu tá comendo molho de tomate com vodka e um aipo dentro. Exatamente. Tu Pra tá mim, queimando aí, o pra filme, mim, entendeu? Isso não faz nenhum Já sentido. não sobra muito, e tu aqui do lado, fedendo a pizza, com a adorno verde aqui, a salsa, Isso. pelo amor de Deus. E o cara rói aquela salsa depois? Cara, o bafo de massa, de pizza, em 2h da manhã é algo que... Cara, não Uma beba um massa Blood ao Mary sugo. na Não, balada. pra mim, então, tá aí a resposta. Não faz sentido pra mim. Mas o suco de tomate tem gente que gosta. Não, tudo eu sei. Tem gente que Presunto gosta até com de muito. presunto com mumu, como tu falou. Tá bem. Bom, eu vou encerrar, eu poderia ficar, porque realmente esse Vamos fazer assunto... mais uma. Não posso, eu tenho regras. Não, eu mas faz mais preciso uma ali. seguir. Não, é que Ai, eu quero Cristo. tentar achar uma boa pra mim. Não, mas é que se tu seguir nesse ritmo aí, nós vamos sair daqui Não, é terça que que com vem. essa energia nós não vamos a lugar nenhum. Ah, tua energia tá bem errada. Breja ou Campari? Puta. Nós vamos conversar sobre o Breja depois. Aí é que tá. Cerveja ou Campari? Campari. Campari, O óbvio. Roger é da cerveja. Ah, um pouquinho. Cerveja. Não Pois tomo é, tu Campari. tem- tu é- não tu é- lembro do Campari. É. Campari com uma canastra e uma carteira de cálculo, Cara, né? Aquele Campari. combinamento tem que ter mais de 80 mais. Campari sempre. Campari. Só Campari. ele é assim. Campari Maravilhoso. não é nem só nesse desafio. O Campari também, frente a outras tantas opções, eu sou Campari. É, o Campari pra mim. Campari canastra, né? É. Entretenimento e bebida com C. Campari canastra, acabou? Isso, e cigarro. Tem cigarro. Tudo com C. Que horror. Gente, olha só, antes tarde do que mais tarde, né? Um beijo pras Gu, do conteúdo que apesar de ter escrito breja no post-it, Isso tem nome e Isso é sobrenome. herança, isso é herança, tem nome né? e sobrenome isso o aqui é breja ali, eu herança sei quem é. da Marineuza. Marineuza, Isso aqui é herança 00. dela. Mas especialmente pra Dinha, que tá mergulhando lá nas águas cristalinas das cavernas do Maranhão. Dinha, cara, só se fala Que nisso no Maranhão é a Maranhão. terra do tribo de Já. Exatamente. A tribo tá na Jamaica. Ah, A, Faz o teu tempo, né? a produção do programa da Marilene. Ô, meu, o Roger tinha uma banda de punk rock, não sei se você sabia, né? Sério? Tenho ainda, mas... Olha! Tá, Mas não, Isso é então, assunto pra ativa, outro... tá tão não, ativa. mas então nós vamos Não tá cantar. tão ativo. Dá uma palhinha aí do Não, hoje Pennywise. não vai dar. O pessoal do estúdio dá uma olhada, né? Quem quiser seguir eles é o melhor arroba desta rede, que é o arroba dá uma olhada no Insta. Isso é gênio. É gênio. E aí, se quiser no YouTube, é dá uma olhada no YouTube. Dá uma E- olhada. Cara, Bah. genial. Estúdio dá uma olhada. Pra turma, os Gu do som, né? Que ouvem todas as nossas groselhas. Depois ainda vão lá na rádio, tem que explicar. Cara, porque eu vi tudo cara, de novo isso, olha que é merda. complicado. As Gu do As Sebrae. Gu do Sebrae, né? Que Tua inclusive, minha ex, Paula, que agora tá no Sebrae, mas já Daqui a pouco ela volta, daqui a esteve pouco ela 2 volta. vezes aqui, né? É. Se ela voltar mais uma vez, ela vai pedir música. Isso. Roger, muito obrigada. Até o próximo Nós Foodcast. vamos seguir, né? Nós vamos seguir, então não vai ser uma despedida aqui, mas aqui no Foodcast, se vocês quiserem seguir ouvindo sobre tendência, a gente vai falar mais 3 tendências lá no Plano de Voo, que é o podcast do E são Sebrae. 3 muito melhores que essa, até. Não, Mas disparado. foda. Eles pegaram o melhor pro Sebrae. Pro Sebrae. O Plano de Voo, que é o podcast do Sebrae lá no Spotify. Aqui no Spotify, Dá uma se tu tiver olhada no ouvindo, Spotify, não tem esse perfil, será? eles vão fazer. Vamos fazer Eles vão agora. fazer. Um beijo, gente, e até já.